Amém, irmãos. Não por um acaso, hoje eu senti um encargo grande. Normalmente eu não ministro essa palavra. Faz tempo que não falo sobre isso aqui no contexto da igreja, mas eu entendo que é algo necessário para a igreja, para a sua família, ok? E até para que você desfrute das bênçãos que Deus tem para você. Então, quantos creem que já são abençoados? E de fato nós cremos que em Cristo nós já fomos abençoados. Mas você sabe, há uma coisa que de certa maneira atrai favor de Deus e bênçãos sobre as nossas vidas. E o que nós vamos falar hoje é sobre o poder da honra, a importância da honra. Lá em Lucas 13, 35 diz assim a palavra: eis que a vossa casa vos ficará deserta, em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, nesse momento, nessa hora, colocar a Tua palavra diante de Ti, que ela seja um alimento para as nossas vidas, ó Deus, que o Senhor venha ajustando o nosso interior, ajustando o nosso coração, ajustando, Senhor, os nossos lares, ajustando, ó Pai, até mesmo na vida da igreja, a maneira que nós temos vivido, que haja cada vez mais compreensão desse princípio, de vivermos em honra, uns com os outros, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos. Nós falamos, irmãos, recentemente, nas semanas anteriores, que você não está sozinho, amém? Falamos também sobre a importância da comunhão, especificamente na semana passada, mas há algo que nós precisamos, creio eu, que avançar ainda mais. Compreender que a honra é um caminho, diga, a honra é o caminho, pelo qual o Senhor pode liberar bênção sobre a minha vida. Passa aí, por favor, Daniel. Então, o Senhor quer nos abençoar cada vez mais. Só que às vezes eu olho para a vida de pessoas que, puxa, está na presença, está vivendo a palavra, está buscando o Senhor, mas parece que tem alguma coisa que falta. E às vezes, irmãos, sem nós percebermos, a honra, a falta dela, pode ser um obstáculo para que você não desfrute da bênção, da recompensa completa. Esse texto que nós lemos aqui nos fala do Senhor em relação a Jerusalém. Então o Senhor, Ele estabelece algo que Ele esperaria do seu povo, dizendo que bendito aquele que vem em nome do Senhor. E é bem verdade, você já ouviu a respeito disso, de que há lugares aonde o Senhor foi e milagres aconteceram. Mas é interessante que na sua própria terra natal, a palavra diz que milagres não aconteceram. E por que não aconteceram, pastor? Será que Jesus não podia ali manifestar? Ele até podia, mas havia algo que era um problema, um entrave. Eles reconhecerem Jesus como Filho de Deus. Eles não honraram a esse ponto. Então, a importância da honra para nós, ela reflete muito isso. Às vezes não desfrutamos tudo o que podemos desfrutar, porque ainda não aprendemos a viver esse princípio completamente. Então, a honra, ela tem poder de liberar bênçãos sobre a sua vida. E a falta dela pode travar também certas bênçãos. Aquilo que Deus quer e pode fazer. Então, honra não é algo para ser debatido. Até mesmo não exigimos honra de ninguém. Então você, no seu casamento, você não pode chegar para sua esposa e falar: minha esposa, eu estou me sentindo pouco honrado por você, me honre mais. É algo que não é nobre, não é verdade? É algo estranho. Porque honra não se pede. Mas honra é algo que deve fluir. Amém, querido? Deve fluir. E aí, em qualquer área, qualquer nível da sua vida,
é vital que você entenda que esse princípio pode sim fazer diferença. Praticar esse princípio pode fazer a diferença. Então, cremos que abençoar, de certa maneira, é honrar. A palavra honra, no original, é kabad. O substantivo é kabod, significa peso, ser pesado, dar peso. Então, quando você diz que honra ao Senhor, quantos aqui honram ao Senhor? Quando você diz que honra ao Senhor, você está dizendo que você dá peso à sua presença. Você dá peso àquilo que Deus é. Você dá peso àquilo que Deus fala. Ou seja, para você é algo importante. Quando você fala de honrar ao Senhor, nós estamos falando sobre isso. Sobre você dar peso. Ou seja, o que Ele fala, quem Ele é importante para mim. Quando você honra uma pessoa, você está dizendo que ela é importante na sua vida, que ela tem peso na sua vida. E aí, portanto, entendemos que honra é algo que deve existir entre nós para com Deus, posso ouvir um amém? Mas também de uns para com os outros. Devemos sempre trabalhar para que esse princípio seja real no nosso meio. Então, quando, por exemplo, eu dou atenção à minha esposa, o que eu estou fazendo? Eu estou honrando a minha esposa. Eu estou dando peso às suas palavras. Eu estou atento a ela. Amém? Então, honrar é isso. Por outro lado, a palavra, ao contrário de bênção, que é maldição, é a palavra kalal, que significa estimar pouco, fazer pouco caso, tratar com desdém. Essa palavra, então, ela é entendida como maldição no original. Ou seja, quando eu não honro, quando eu não abençoo, eu estou desonrando. Mas de forma mais profunda, eu estou amaldiçoando. Então, amaldiçoar não é simplesmente declarar palavras ruins. Não é assim? Entendemos que amaldiçoar é você declarar algo ruim para outra pessoa. Mas maldição fala de você não honrar, de você estimar pouco, de você fazer pouco caso. Então, quando o seu filho quer falar com você, quer ter um momento com você, e você dá atenção para ele, o que você está fazendo? Você está abençoando ele. Amém? Quando a sua esposa quer a sua atenção, o que você está fazendo? Abençoando ela. Mas quando você faz pouco caso, você não se importa, você não dá atenção, é como se você estivesse amaldiçoando. Então devemos tomar muito cuidado com esse assunto e a esse respeito, irmãos. É óbvio que nunca pensamos em amaldiçoar nossos filhos, amém? Nosso cônjuge, nossa liderança, outra pessoa. Mas quando você não tem consideração, às vezes por aquilo que a pessoa espera, deseja ou quer, ou faz pouco caso, é como se de certa maneira você não estivesse honrando. Entendemos um princípio, irmãos: tudo aquilo que nós abençoamos e honramos, multiplica nas nossas vidas. Você sabia disso? Quando você fala bem de algo, abençoa, isso vai trazer sobre a sua vida maiores bênçãos, porque você está honrando. Então, não importa se eu tenho pouco, se eu cuido bem daquilo que é pouco, daquilo que é o meu pouco hoje, sabe, aquilo vai crescer. Mas se eu reclamo, se eu murmuro, se eu falo mal daquilo que eu tenho, mesmo sendo pouco, por ser pouco provavelmente, também não vai crescer. Isso é algo muito sério, irmãos. Quando você abençoa a sua esposa, quando você abençoa o seu marido, acredite, a qualidade do seu relacionamento vai aumentar também. Mas se você fala mal dele toda hora, se você fala mal dela toda hora, o que acontece? A desonra está presente ali.
E ao invés de melhorar a sua relação, isso vai fazer o quê? Piorar cada vez mais. É ou não é verdade, irmãos? Então, tudo aquilo que você amaldiçoa, seca, torna-se menor, mas aquilo que você abençoa, aquilo que você fala bem, acredite, vai crescer, vai multiplicar. Amém, igreja? Então esse é um princípio. Você jamais vai ter aquilo que você desonra. Você jamais vai ter aquilo que você amaldiçoa. Há pessoas que falam assim, né? Início do ano chegando, IPVA para pagar. Graças a Deus que eu não tenho um carro, aleluia. É uma conta a menos. E aí você olha a pessoa e fala, é verdade, inteligente ele. Mas não, ele está o quê? Amaldiçoando, sem perceber. Ele está rejeitando algo na vida dele. Por quê? Por causa de uma conta. Mas o Senhor é poderoso para suprir na sua vida, amém, querido? Por isso da sua parte tem que ser o quê? Palavras de honra. Eu ainda não tenho algo, mas eu vou ter em nome de Jesus, eu creio. Meu casamento não está como eu quero, mas eu vou declarar palavras de bênção sobre ele. Eu vou abençoar a minha esposa, eu vou falar bem dela. Amém? Ainda que não seja realidade, profetize em nome de Jesus, aleluia. Em relação ao seu marido também. Não é o marido que eu sonhei ter, pastor, mas declare que ele é. E você vai ver a mudança acontecer. Posso ouvir amém? Então, a causa maior da desonra, do fazer pouco, é muitas vezes algo que está no nosso ego. A justiça própria, por achar que nós somos bons demais, que merecemos algo muito melhor. E aí por isso nós reclamamos daquilo que nós temos. Por isso, irmãos, há um poder na honra. Diga assim, há poder na honra. Então, vou falar aqui alguns princípios. Por que uma pessoa deixa de honrar? Em primeiro lugar, quando alguém não corresponde ao padrão que consideramos aceitável. O problema é que Deus muitas vezes nos envia algo que nós precisamos, na embalagem que nós não gostamos. Então, eu lembro quando fui conhecer minha esposa, né? E assim, eu não sou muito ligado na moda, nem muito elegante não. Mas naquela época era pior. Ela não está aqui para testemunhar. Mas eu lembro que eu ia nas conferências, calça jeans, camisa polo, blusa para dentro, cinto, magro. Acho que ela olhou profeticamente e falou, é isso, Senhor, farás a obra. Deus enviou algo que ela precisava. Talvez a embalagem não estava muito legal, precisava ser ajustado, mas Deus enviou algo que ela precisava. Amém? Às vezes rejeitamos algo porque não é a embalagem que nós gostaríamos de receber. Mas cuidado com isso. Porque às vezes Deus nos envia algo que nós podemos rejeitar pela aparência, mas precisamos checar a realidade. Amém, querido? Lembra de Samuel? Chegou na casa de Jessé e falou, eu vim aqui ungir um dos seus filhos rei. Aí veio todos, os top, forte, alto, bonito. E aí Deus falou, não vai pela aparência não. E aí veio todos os filhos, mas não era nenhum deles. E aí então a palavra diz que Samuel perguntou para Jessé, não tem mais nenhum não? Ah, tem um, está lá atrás, lá cuidando das ovelhas. Vou chamá-lo. Era esse que Deus tinha escolhido. Ou seja, não era a embalagem que Samuel esperava para ser rei. Era um garoto, mas tinha o coração correto na presença de Deus. Amém, querido? Então cuidado, isso é algo muito sério. Quando a gente fala sobre casamento também para os jovens, né? Às vezes idealizam uma coisa, mas Deus tem muitas vezes uma união naquilo que é o propósito dele. Então, tem gente que tem uma disposição natural de não gostar das pessoas à primeira vista. Eu me lembro quando eu comecei, irmãos,
na obra, eu tinha na verdade 19, 20 anos, a começar a plantar a igreja, lá em Vicente Carvalho, no Guarujá. E eu lembro que eu fazia reuniões, a gente chamava, ia nas casas e fazia de tudo para chegar a gente. Mas eu acho que as pessoas chegavam na reunião e me via, um rapaz com 19 anos, o que esse cara tem para nos oferecer? Nada. Vamos ficar aqui para quê? E não tinha mesmo. Continuo no tento, amém? Como também no início da igreja, às vezes as pessoas chegavam e comentavam, não, mas é muito jovem o pastor. E às vezes, algo simples, um detalhe, mas que faz a pessoa fazer o quê? Fechar o coração. Não honra. E porque o coração está fechado, vai receber sim ou não? Não. Nós só recebemos se o coração estiver aberto. Isso é algo muito sério. E muitos falam, eu não fui com a cara do fulano. Mas ele não fez nada. Mas não fui com a cara dele. Conta-se uma história, né? Que um filho desafia sua mãe. Pode passar aí, por favor, Daniel. A descobrir quem era a moça com quem ele pretendia casar-se. E ele estava ali na igreja e falou, mãe, tem uma moça que eu estou interessado. E eu vou deixar 3 moças aqui conversar com a senhora para ver qual que a senhora acha que é a que eu escolhi, que eu gosto de verdade. Eu vou deixar uma loira, uma ruiva e uma morena. Aí então, ela ficou ali conversando com as mulheres, com as moças. Depois de um tempo ele volta. E aí, mãe, já descobriu quem era? Ela, eu acho que é a ruiva. Mas como é que você descobriu, mãe? Não fui com a cara dela. Bingo, acertou. Deus às vezes nos manda mensageiros, mas vem num pacote que nós não gostamos muito. Porém, se você aprender a honrar aqueles que vêm no nome do Senhor, você pode receber a unção de Deus que está na vida dele, ou o presente que ele será na sua vida. Posso ouvir, amém? Por que os judeus rejeitaram a Jesus? Porque eles tinham uma expectativa, um padrão. Passa aí, por favor, Daniel, fica atento, por favor. Eles tinham um padrão. Qual o padrão? Eles esperavam que Jesus viria para salvá-los dos romanos, como um herói. Mas não foi assim que o Senhor veio. Ele veio de maneira mansa, humilde, nasceu ali numa manjedoura, em Belém. Ou seja, não era bem assim que eles esperavam, mas era de fato o enviado do Senhor. Amém, querido? Portanto, precisamos tomar muito cuidado com isso. Sabemos que na segunda vida o Senhor também virá de uma maneira diferente do que muitos esperam. Então, a verdade é, nós precisamos compreender que há pessoas que chegam na nossa vida e nós temos que declarar, bendito que vem no nome do Senhor. Se você é enviado de Deus, seja bem-vindo no nome do Senhor, porque há poder na honra, irmãos. Há poder quando nós honramos as pessoas, quando nós recebemos aqueles que são enviados da parte do Senhor com o coração aberto. Posso ouvir amém por isso? Então honra significa o quê? Significa estima, apreciação, respeito, reconhecimento. Reconheça aqueles que Deus enviou na sua vida. Ah, mas eu não gosto muito dele, eu gosto do outro. Mas você conheça como enviado de Deus. Amém? Porque se é enviado do Senhor, Deus vai te abençoar através da vida dele. Deus vai te abençoar através da vida dela. Ah, mas não é o padrão que eu esperava. Tá bom, mas tenha o seu coração aberto. E o Senhor vai fazer a obra. Amém, querido? Então, que você viva assim, em todos os ambientes. Então, o meu pai, minha mãe não faz o que o meu amiguinho faz, os pais dele fazem, mas esteja com o seu coração aberto. Com certeza seu pai e sua mãe faz o melhor por você, o que está ao alcance deles, e o que eles entendem que deve ser feito, e de alguma maneira Deus vai usar isso para o seu bem. Ah, estou naquela empresa, aquele patrão abençoado. Saiba, Deus está contigo lá. Se Deus te colocou lá e é Ele quem estabelece as autoridades, é
porque de alguma maneira Ele vai abençoar através daquela pessoa. Amém, querido? Quando a gente fala sobre honra, eu não quero que você olhe isso com aquela questão de ser um puxa-saco. Amém, querido? Porque quando a gente fala sobre esse assunto, muitos entendem isso. Então eu vou ter que ser aquela pessoa que... Não, é porque é uma questão de você entender um princípio. Se Deus te colocou em determinado lugar, e há pessoas ali que Deus enviou para estar sobre a sua vida, às vezes numa posição de autoridade, ou numa posição de influência, que você reconheça isso em Deus, e dê a resposta certa, amém, irmãos? Precisamos ter sempre a atitude certa. Então lá na sua célula, reconheça a pessoa que Deus colocou lá sobre a sua vida, para falar sobre a sua vida, para ser um canal de Deus na sua vida, amém? Porque sempre há alguém que o Senhor envia para nos abençoar. Você sabe, né? Quando Deus quer abençoar você, o que Ele faz? Ele coloca alguém no seu caminho, sabia disso? Quando o diabo quer acabar também com você, o que Ele faz? Coloca alguém no seu caminho. E aí temos que ficar atentos, amém, irmãos? Para perceber quem são os enviados de Deus e quem são os enviados do maligno. Que possamos honrar aqueles que são enviados no nome do Senhor. E dizer, bendito que vem no nome do Senhor. Está vindo da parte dele? Eu vou estar junto aqui e vai ser bênção na minha vida, amém? Segundo lugar, uma pessoa não honra porque pensa que os homens não são merecedores de honra. E esse é o argumento que muitas vezes dá uma aparência de espiritualidade, mas que na verdade reflete carnalidade. Muitos dizem, não pastor, eu só honro a Deus, eu não honro a homens. E de fato, como eu falei logo no início da mensagem, honra não é algo que se pede, amém? Não é nobre, mas pessoas nobres honram. E precisamos praticar isso, viver esse princípio, compreendendo que há pessoas que são enviadas de Deus. Então será que é só a Deus que nós devemos honrar? Obviamente, em primeiro lugar, devemos honrar o Senhor, amém, querido? Sobre todas as coisas. Mas a palavra nos mostra que devemos também honrar aos homens. 1 Pedro 2,17 diz assim, tratai todos com honra. Olha aí. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Romanos 12,10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse é um padrão da igreja neotestamentária. Romanos 13,7. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então aquele argumento, não, só honra a Deus, pastor, mais ninguém, não é bíblico. Isso é carne. Porque eu preciso checar em Deus, Senhor, quem são as pessoas que o Senhor enviou na minha vida, que o Senhor espera que eu honre. E quando eu falo honrar aqui, irmãos, eu falo sobre honrar muitas vezes ouvindo, amém? Ou honrar muitas vezes é o que? É você dar tempo para a pessoa, ter tempo com ela, de qualidade. O honrar pode ser também valorizar ali a presença da pessoa que está com você, amém, querido? Há diversas formas, você sabe, mas há pessoas que elas estão endividadas porque elas não pagam honra. Nós honramos, procuramos honrar aquelas pessoas que entendemos que através da parte do Senhor foram colocadas numa posição que eu devo a ela honra. Então, segundo a palavra, nós podemos entender que nós devemos honra a algumas pessoas. Então, por exemplo, você deve honrar o seu patrão. 1 Timóteo 6,1 diz assim, todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Aqui é Senhor com letra minúscula. Ou seja, na época, você sabe, né? Na época que os escritos ali de Paulo, os irmãos, eles eram escravos, os seus senhores, né?
E aí então, Paulo diz o quê? Olha, honre. Tenha uma atitude de honra. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Amém, querido? E esse é um princípio que infelizmente muitos bombam. É um teste. Por quê, querido? Deus, Ele quer abençoar você cada vez mais. Você crê nisso? Mas Ele vai te colocar em posições que você vai ter que aprender contra as pessoas, para o seu bem. E quando você honra aquela pessoa que Deus enviou na sua vida, aqui como nesse exemplo, um patrão, um chefe, de alguma maneira, Deus vai usá-lo para abençoar você. Amém, querido? Sabe, desde jovenzinho eu entendi isso. Então, onde eu trabalhava, eu honrava o meu superior. Na obra, na igreja, hoje eu caminho 20 anos com o meu pastor. Vivo em honra ali com ele. Porque esse é um princípio espiritual, amém, querido? E cada vez mais eu percebo favor sobre a minha vida. Porque a honra, ela traz favor. Traz ou não traz, querido? Um filho que honra o pai não vai querer favorecer o seu filho? Vai ou não vai? Vai. Por quê? Porque ele se sente honrado. E aí então ele quer fazer o quê? Honrar também. Então esse é um princípio. Então, em relação ao seu trabalho, lá o que você está fazendo, a empresa que você está, você entenda e viva isso, pratique isso. E você verá o resultado. Mas não estou falando, sei lá, o puxa-saco, não estou falando isso. Mas de você ter uma atitude, uma disposição, um coração que honra, que abençoa, que fala bem, não que fala mal. Amém? No mundo o que é normal? É falar mal. É ou não é verdade? É xingar, é brigar, não é? Mas aqui entendemos que o apóstolo aconselha aqueles que eram escravos a honrarem. Isso é um princípio espiritual, irmãos. Por isso honre a empresa que você trabalha, faça o seu melhor, porque o Senhor está vendo, Ele vê o seu coração. Amém? O que mais? Honre os seus pais, Efésios, esse é bem conhecido, Efésios 6, 2 ao 3. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. Infelizmente, muitas vezes a família se torna um lugar de desonra. Filhos não ouvem os pais. E qual que é a consequência? Muitas vezes, dificuldades, problemas na vida. E em muitos casos morrem cedo, jovens que morrem cedo sem explicação. Por quê? Porque não honrou, não ouviu o pai, não ouviu a mãe, não obedeceu. E aí vem as consequências. Então honrar os pais é um princípio, sim ou não? Então você, adolescente, jovem, está lá com seus pais, honre os seus pais. Ah, mas eu já casei, já estou morando com a minha família, já tenho filhos. Mesmo assim, continue honrando os seus pais. Isso é bíblico. E isso é bênção na sua vida. Amém, querido? É bênção. Então como que eu posso honrar? Perguntando se está bem, né? Ajudando, às vezes presenteando. Não é verdade? Passando tempo com qualidade. Amém, querido? Esse é um princípio de vida. Então honre os seus pais. E isso vai trazer com certeza bênçãos para a sua vida em nome de Jesus. Então claro, nós temos a bênção de Deus. Mas aqui a gente vê o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, reafirmando a importância de honrar os seus pais. Continuando. Honre o seu cônjuge. 1 Pedro 3,7 diz assim: do mesmo modo vocês maridos sejam sábios. Cadê os maridos aqui? Você tem que ser sábio, meu irmão, no convívio com a sua mulher, e tratar a sua mulher de que maneira? Com honra. Amém? Com honra. Agora as irmãs podem falar para o marido, né? Se estiver do lado aí você fala: me trate com honra. Você pode falar aí, porque é bíblico. Eu falei que honra não se exige, mas nesse caso aqui as mulheres podem falar: não, você tem que me honrar. É bênção, é bíblico. Só que vivemos dias, irmãos,
onde o casal não está unido. Lá fora, o que é comum? É um querer mais que o outro, desfrutar e não se importando com o outro. Mas esse não é o padrão da palavra. O padrão da palavra é que o marido deve honrar a sua esposa. Obviamente que a esposa também honrar o seu marido. E quando não há honra, o princípio ele é quebrado. Quando há desonra, o princípio é quebrado. E não desfruta daquilo que pode desfrutar dentro do casamento. Infelizmente há casamentos que, misericórdia. Porque quando a gente aconselha aqui, os jovens falam, você vai casar e o seu casamento vai ser o céu na terra. A sua casa vai ser um lugar abençoado, feliz, alegria, prazer, é o céu na terra. Não vai ser um lugar de briga, de problema, não, é um lugar de bênção, amém? Que nem a sua casa é, aleluia. Mas sabemos que há muitos lugares que não é assim. Não é o céu na terra, é o inferno na terra. É gritaria o tempo todo, é problema, e não tem paz. Por quê? Não tem honra. O que é honrar? É ter em estima o outro, é respeitar o outro, é considerar o outro. Amém, casais? Então honre o seu cônjuge. Eu tenho certeza que isso vai abençoar cada vez mais o seu casamento, a sua família, desfrutando do favor do Senhor, amém? O que mais? Honre os seus líderes espirituais. Isso é bíblico. 1 Tessalonicenses 5, 12 ao 13 diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, aleluia, irmãos, e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Infelizmente, irmãos, não entre nós, amém? Mas há lugares que no meio da igreja há um espírito de desonra em relação a um líder, de desonra em relação aos irmãos. Portanto, precisamos compreender que é necessário honrar aqueles que são enviados pelo Senhor, amém? Você tem honrado o seu líder de célula? Para ele é um prazer te servir? Sim ou não? Para ele é uma alegria? Sim ou não? Então, isso fala de você entender esse princípio da honra. A palavra diz, o Salmo 92, 12 ao 13, que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Diga assim: eu fui plantado nesse lugar. Amém? Você foi plantado na igreja. E é nesse lugar que você vai prosperar, que você vai florescer. Posso ouvir um amém? Mas aí eu preciso compreender, irmãos, que há um princípio aqui. Qual é o princípio? O princípio de valorizar os irmãos, de honrar os irmãos, de valorizar, de honrar uns aos outros. E isso depende do nosso coração. E é um fato, irmão, você vai receber, presta atenção nisso, da unção daqueles que você honra, daqueles que você submete. Amém? Então, em qualquer esfera, seja em casa, um jovem, ele vai receber dos seus pais, porque ele submete, porque ele obedece. Seja no ambiente de trabalho, você vai receber daquela unção lá que está sobre o seu superior. Por quê? Porque você ouve, você obedece, submete. E na igreja não é diferente. Amém? Mas sabemos que nos nossos dias, o que é o chique? O chique é ser do contra. É, não é verdade? O que é o comum do jovem? É ser do contra. Não é submeter, obedecer, honrar, ouvir, não. O chique é falar mal, é criticar, é ser contrário. É ou não é verdade? Hein, irmãos? É o normal aí no mundo. Mas o padrão de Deus para nós é a honra. Diga para quem está ao seu lado, fala para ele: o padrão de Deus é a honra.
Ou seja, eu abençoo, eu falo bem. Então eu falo bem do meu superior, eu falo bem dos meus pais, eu falo bem dos meus líderes na igreja. Amém, querido? Seu pai vai falhar, sua mãe vai falhar? Vai. Seu patrão vai falhar com você? Vai. Seus líderes na igreja vão falhar com você? Deixa eu te contar, vai. Vai. Ainda que na visão deles não falhou, na sua provavelmente talvez você vai ver algo. Puxa, falhou, falou assim comigo, não gostei. E a gente tem um lema que a gente, que é um padrão, um princípio bíblico, que a falha do líder é um teste para o liderado. Sempre que um líder, alguém que está numa posição de autoridade, falha com você, isso é um teste para o seu coração. Lembra de Noé? Noé saiu da arca, tomou um vinhozinho, né? E aí então, qual foi a consequência? Ele ficou nu. Aí os seus filhos, sem Jafé, vão lá cobrir o pai e Cão também. Só que Cão, ele desnuda o pai. Depois Noé fica sabendo, e nós sabemos que acontece o quê? Noé então, vai lá e amaldiçoa o seu filho. Por quê? Desonrou o pai. Isso é um princípio espiritual, amém, irmãos? Precisamos praticá-lo, o princípio da honra. Terceiro e último, uma pessoa não honra, porque a verdadeira honra custa caro. Diga assim, honrar custa caro. Então, muitas das vezes as pessoas não honram porque elas entendem que reconhecer, honrar é algo que custa. E custa mesmo. Lá em Marcos 14, 3 ao 9, nós vemos esse episódio. Mulher que unge ali o Senhor. Verso 3 ao 9 diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Para que esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres? E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque aos pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, quanto que valia o perfume que essa mulher derramou ali, ungindo ao Senhor Jesus? Sabemos que representa 300 denários, que no contexto nosso seriam 300 dias de trabalho, ou seja, 10 meses de salário. É muito ou não? Sim, é muito. Então a atitude dela foi uma atitude de honra para com o Senhor. E para muitos, a atitude de honrar, ela é vista como desperdício. Diga assim: honrar não é desperdício. Mas acredite, sempre que você decide honrar, vai aparecer um Judas chateado reclamando. Vai aparecer, achando que é demais, não precisava de tanto. Não é verdade, querido? Sempre vai ter essa. Mas nós precisamos entender que estamos honrando e fazendo sempre ao Senhor em primeiro lugar, amém? Independente daquilo que nós estamos fazendo. No caso aqui, sabemos que ela honrou diretamente ao Senhor. E Judas, não apenas ele, mas os discípulos também acharam ruim isso. Porém Judas tinha um coração. Qual o coração? O coração da desonra. E nós precisamos guardar o nosso coração, amém, querido? Guarde seu coração. Sabe, você na sua casa tem que honrar o seu cônjuge. Os outros podem olhar e falar: puxa, mas você deu o iPhone 17. É o 17 agora, irmãos? É, né? Para sua esposa. Pois é, tá vendo só? Mas, puxa, muito caro demais. Aí você fala: ela merece, aleluia. Ela merece. Por quê? Porque sempre vai ter alguém para criticar, querido. Aqueles que honram. Não é verdade? É verdade. Judas criticou, mas Judas, você sabe, ele criticou porque ele achou que era muita grana e que poderia dar aos pobres. O argumento que ele falou, até um bom argumento, sim ou não? Sim.
bom argumento. Porque incomodou, mas a pessoa foi incomodada e deu uma outra justificativa. Porém, sabemos que na prática, Judas, como tesoureiro, a intenção dele era outra, né? E aí então, sabemos que Judas, aquele que criticou a mulher, ele faz algo, Mateus 27, 9 ao 10. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Ou seja, nós sabemos que na prática, Judas entregou Jesus por causa de dinheiro. Então ele tinha um coração de quê? De desonra. Então a palavra preço era a mesma palavra grega que honra. Por isso que se chama honorários, né? Está falando de quê? De um acerto financeiro, mas que fala de algo merecido. Então diga assim: a honra tem um preço. Há um preço. Então, da mesma maneira que Judas viu aquela grana toda sendo despejada através de um perfume, ficou incomodado com aquilo, vendeu o Senhor por 30 moedas. Então entendemos que o preço revela a honra e a desonra. Então o seu valor para Judas era apenas um pouco mais que o valor que sobe de uma panela de água. Ou seja, ele não tinha valor algum para Judas. O Senhor não tinha valor para ele, mas para aquela mulher o Senhor tinha muito valor. Isso fala o quê? De respeito. Amém, querido? Isso fala de ter em estima. Então que haja entre nós esse coração cada vez mais, irmãos, um coração disposto a honrar, um coração disposto a servir. Posso ouvir amém? Mateus 20, 26 ao 28 diz assim: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui nós entendemos um princípio. Estou encerrando a palavra de hoje, irmãos. Qual o princípio? Nós não buscamos honra. Amém? Isso não é nobre, como eu disse. Você jamais vai chegar: ô irmão, você tem que me honrar. Não, não fazemos isso. Porque não é o Espírito de Cristo exigir honra. Mas também não é normal não existir honra. Porque é algo que é esperado. Quando alguém está te abençoando, te servindo. Amém, querido? E falamos isso até mesmo em todos os contextos. Seja no contexto ali da célula. Então nós temos irmãos que recebem a célula em casa. Procuramos honrar esses irmãos. Amém? Porque estão servindo. Então há irmãos que servem aqui na igreja. Procuramos honrar esses irmãos de alguma maneira, porque estão servindo. Temos uma atitude de honra. E sabemos que isso vai atrair o quê? Bênção, favor. Amém, irmão? Então, a nossa caminhada aqui, obviamente, não é em busca da honra, mas nós estamos aqui para honrar. Então você vai honrar em qualquer ambiente que você esteja. Esse é o espírito da nobreza. Eu estou na minha casa, mas eu honro a minha esposa, eu honro meu marido, eu honro os meus filhos, eu honro os meus pais. Estou na igreja, eu honro lá os irmãos da célula, eu honro no ministério que eu estou servindo, eu honro os irmãos da igreja. Amém, querido? Isso é um princípio de vida. Então honre. Romanos 13, 7. Pagai a todos que lhes é devido, a quem tributa, tributa, a quem imposto, imposto, a quem respeita, respeita, a quem honra, honra. Então nesses dias, quem que você entende que precisa honrar, ter essa disposição cada vez mais para honrar? Seja seus amigos, amém? Seja lá o seu patrão, na esfera ali do seu trabalho, seja o seu cônjuge, seja a sua liderança, seja seus pais. Cremos, irmãos, que há um poder na honra, amém? Esse é um assunto, como eu falei no início, um tema, né? Que normalmente a gente
não aborda tanto, porque infelizmente as pessoas que ao ouvirem sobre isso, elas não têm o coração correto para ouvir essa palavra. Amém? Essa é uma realidade. Porque muitos quando ouvem, eu lembro uma vez que te ministrou aqui uma palavra sobre honra, já faz alguns anos, e tinha uma jovem que estava visitando, ela ouviu a palavra, enquanto ela ouvia, ela ficava assim, ó, não, ele está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Nunca mais voltou. Talvez ela chegou a ouvir e falou, não concordo com essa palavra. Tudo bem, mas é um princípio, e é um princípio de vida. Amém? Nós vivemos uma geração de desonra. A geração que o aluno não honra o professor na sala de aula. Não é verdade? É uma geração que o funcionário não vai honrar o patrão. Pelo contrário. Mas o nosso meio tem que ser diferente, amém, querido? Tem que ser diferente. Porque nós somos o sal dessa terra, a luz desse mundo. E entre nós o princípio da honra deve ser vivo. As pessoas lá de fora devem olhar para nós e falar, eles vivem em honra uns para com os outros. Mas também eles honram onde eles estão. Porque esse é o Espírito de Cristo, um Espírito de honra. Ele honrou o Pai. Amém? Honrou. Então nós também devemos honrar, obviamente a Deus em primeiro lugar, mas também honrar uns aos outros. Nós não somos a geração da desonra. Nós somos a geração da honra. Que haja honra na sua casa, querido. Que haja honra todos os dias lá. Honrando uns aos outros. Com palavras de honra. Atitudes honrosas. Amém? No nosso meio, atitude também de honra. Buscando sempre servir ao outro. Porque eu entendo que eu tenho que honrar você. Amém? Quando eu venho aqui ministrar algo, eu estou te honrando. Estou abençoando a sua vida. Porque eu quero fazer o melhor, porque quem honra faz o melhor. Amém, querido? Então vive em honra, e você vai ver que isso tem um poder na sua vida. Há uma recompensa quando nós honramos. A honra faz você fazer tudo com excelência, fazer o seu melhor, se esforçar para isso. Às vezes você não vai conseguir como gostaria, mas você está tentando, se esforçando, e você vai ver o resultado disso na sua vida, amém? Então, cremos que já somos abençoados. Você já é abençoado. Diga para o seu irmão, você já é abençoado. Mas quando você decide honrar, você vai ver essas bênçãos sendo multiplicadas na sua vida. Mais bênção vindo sobre você. Amém, querido? Sabe, hoje eu olho tanto o presente como o passado, e eu vejo que muito daquilo que eu vivi e tenho vivido em Deus é por causa dessa atitude, dessa disposição de honrar aqueles que são enviados da parte do Senhor. E quando a gente fala sobre esses enviados da parte do Senhor, alguns você escolhe, não é verdade? Você escolhe. Quem você vai casar, você escolheu. Amém? Não adianta falar que não agora, você que escolheu. Aí você honra. O seu líder lá da célula, talvez você que escolheu. Chegou na igreja e falou, quero ir lá caminhar com fulano. Aleluia. Chegou aqui na igreja, caminhar com esse pastor. Então decide honrar, amém. Mas há pessoas que Deus coloca no seu caminho que você não escolheu. Seu pai e sua mãe, você não escolheu. Nem eles te escolheram, lembra disso. Mas honre. Lá onde você trabalha, talvez você não escolheu aquele chefe, mas honre. E o Senhor vai te abençoar por essa atitude, por esse coração, amém, irmão? Não tenho dúvida disso. Que essa palavra possa queimar no seu coração e você possa rever alguma atitude, abraçando a palavra, entendendo que é preciso dar as respostas certas para atrair cada vez mais favor e bem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Que você possa, como diz aqui, que você possa estar entre aqueles que dizem, bendito que vem em nome do Senhor. E após essa palavra você possa orar ao Senhor, checar em Deus. Aqueles que você talvez precisa dar uma resposta mais enfática, uma disposição maior para caminhar em honra. Honra nos fala, irmão, às vezes de palavras, amém? Palavras que nós usamos em relação aos outros,
atitudes que nós temos em relação aos outros. E tudo isso vai trazer recompensas sobre as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Quero que você coloque diante do Senhor esse princípio que você ouviu nessa noite. E você fala para Ele: Senhor, me ensina a andar nesse caminho. Me ensina, Senhor, a caminhar nessa verdade. Me ensina, Senhor, a caminhar com esse coração de honra, reconhecendo aqueles que vêm da parte do Senhor. Que sejamos uma resposta, reconhecendo e honrando no nosso lar. Ore isso ao Senhor, fala: Senhor, eu quero honrar meu cônjuge, eu quero honrar meus filhos, eu quero honrar meus pais. Me ajuda, Senhor, a honrar ali no ambiente de trabalho, os meus colegas, meu chefe, no ambiente da igreja, os meus irmãos, meus líderes. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, nessa noite para que o Senhor nos dê discernimento, compreensão daqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho, e tenhamos um coração para honrar, não um coração para amaldiçoar, para desonrar, porque cremos que ao honrarmos, ao reconhecer aqueles que vêm no nome do Senhor, e termos uma atitude de honra, isso vai atrair favor e bênçãos do alto sobre as nossas vidas. Pai, vem ajustando o nosso coração, vem mudando, Senhor, o nosso coração. Queremos ter um coração sensível para perceber, Senhor, quando falhamos, quando erramos. Mas primeiramente queremos honrar o Senhor todos os dias. Dá-nos o coração de honra, de valorizar aquilo que o Senhor valoriza, de honrar aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais esse coração, essa disposição, essa atitude, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos por isso. Nós oramos. Aleluia, 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 aleluia. Vamos declarar essa canção. Aleluia. Pegue as suas mãos, declare. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém.
teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 que as bênçãos se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Quero que você agora erga as suas mãos. Comece a declarar palavras de bênção sobre a sua casa em nome de Jesus. Declare, abençoe agora o seu casamento. Abençoe agora os seus filhos. Declare, declare. Senhor, que nossos lares sejam lares de honra, lares aonde reina a paz do Senhor, a alegria, o amor, a harmonia. Senhor, nós rejeitamos agora, quebramos todo espírito de desonra, declaramos honra nos nossos lares, honra em cada casamento, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, esse espírito entre nós, de honrarmos uns aos outros, bendizermos uns aos outros, em nome de Jesus. Abençoe agora o local que você trabalha,
Ou se você empreende, abençoe agora a sua empresa. Declare. Você não vai falar mal do seu negócio. Você não vai declarar palavras de maldição. Não, não, não. Você não amaldiçoa os seus clientes. Você não amaldiçoa os seus colegas de trabalho, o seu supervisor, não. Abençoe ele agora em nome de Jesus. Declare bênçãos do Senhor sobre ele. Declare sobre a vida deles a bênção. Declare em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Palavras de honra, de bênção. Aonde você trabalha, aonde você está ali no seu dia a dia, o ambiente que você frequenta, declara que aquele lugar é abençoado, é guardado. Em nome de Jesus. Com as suas mãos erguidas, abençoe agora a sua igreja. Abençoe os seus irmãos. Abençoe os seus líderes. Abençoe a sua célula. Abençoe o seu líder de célula, o anfitrião. Abençoa seu pastor. Abençoe seus irmãos em Cristo. Abençoa quem serve nos ministérios. Oh Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos. Palavras de bênção saem dos nossos lábios. Não palavras de crítica, não palavras de maldição, não. Palavras de louvor, palavras de elogio. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora você vai declarar sobre a vida dos seus irmãos próximos de você. Você vai declarar sobre ele que a bênção vai se derramar sobre a vida dele, amém? Vamos declarar? Que a bênção. E a bênção se derrama. Vai declarando aí. Sobre os seus irmãos, sobre as suas irmãs, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos que a bênção, dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos. E a sua presença, sua presença, declare isso. Por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso, e teu choro. Declare aí pro seu irmão. É por ti, é contigo, é declare por pra ti. ele. Declare na vida dele. O Senhor é com ele. O Senhor é contigo. O Senhor